A gente está celebrando aqui hoje a fidelidade de Deus. Daniel. Não tinha forma melhor na nossa casa, na nossa vida, lá em casa, como família, a nossa casa como semente, como outras casas aqui, daquilo que a gente celebra aqui hoje. Então, há muito tempo atrás, lá atrás, era uma vez, hoje eu estou contando, era uma vez. Então nós estamos cheios aqui de um era uma vez. Aqui. O que mais tem aqui era uma vez, um trem que tinha tudo para dar errado. Era uma vez, é verdade. Mas Deus tem revelado a fidelidade dele e a gente está aprendendo a viver alegre sempre. Amém. Em vez de nem sempre estar feliz. É verdade, é verdade. Porque a vida não é para você viver feliz para sempre. A vida é, mesmo não estando feliz, a gente é alegre. Amém. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Amém. E como hoje eu tenho assim a prerrogativa, o Enzo está cantando aqui a respeito dos cabelos brancos. Depois você faz questão de você ir lá e ver o que foi testemunhado na primeira reunião. É verdade. Que eu conto uma história lá, não vou contar de novo porque ela é longa. Porque quando eu conheci o Enzo, recém-casado, ele com a Lala, a primeira coisa que me chamou atenção no Enzo era a qualidade da coloração que ele fazia no cabelo dele. Porque o Ronaldo aqui é prova, meu co-sogro, eu cresci num salão, a minha infância foi dentro de um salão de beleza, uma escola, inclusive a escola que o Ronaldo fez. Meu avô formou muita gente lá dentro, meu tio foi um cabeleireiro famoso. Então tem um trem que eu sei é de um cabelo mal arrumado. E se tem uma coisa que me chama atenção, é de um cabelinho jeitado. Então quando eu vi o Enzo, e o povo às vezes queria que eu tingisse meu cabelo, eu falei assim, um dia, se eu tiver que tingir o cabelo, vai ser com o cara que tinge o cabelo do Enzo, que é o único aceitável que eu conheço. Era o que passava. E hoje ele veio cantar. Nunca cantei, primeira vez, não sabia o sentido. Agora você entende porque que ele não sabia o sentido. É porque ele tingiu o cabelo. Mas agora ele tem a nobreza de dizer meus cabelos brancos, seus cabelos brancos. Por que eu estou contando essa história? Porque nós vamos celebrar uma coisa aqui. Exato, Agora hoje nós estamos do mesmo lado de cá. Do lado dos cabelos brancos. Só que ele ainda tem pouco, ele vai ver a hora que aparecer um genro. Aí esquece. Aí, meu filho, não tem tintura que... Não tem tintura que dê jeito, não. Tá pintando a turma lá. Aí, Por que eu quero falar isso? É porque nós vamos celebrar o batismo do Filipe. E se tem uma coisa assim para completar esse dia, aqui. Vai lá. Ei, ai. Vai lá no voo lá. Aí para completar esse dia tinha que ter um batismo de criança. É verdade. Senão não era completo. E você acredita que tinha 3 marcados? E eles foram cancelando. Aí eu parei para orar. Falei assim, Deus, não deixa o Filipe ser cancelado. Porque senão nós ia ter que procurar lá São Menino na rua para ser batizado. Amém? Amém. Então é a fidelidade de Deus. Amém, Marcos? Beleza? Pronto. E por que eu estou dizendo isso? Para você entender o significado dessa hora. Para você entrar no espírito dessa hora. Aqui a gente pratica o batismo de criança não como um rito litúrgico. O nosso batismo de criança aqui não é para garantir a salvação do Filipe. Não é para despaganizar um pagão. É para iluminar o entendimento dos incrédulos. É verdade. O batismo de uma criança não é para resolver o problema da criança, porque toda criança hoje nasce sem problema.
O batismo de uma criança é para resolver o problema dos adultos que acham que é a solução da criança. E que a criança só vai ser feliz se ela atender às expectativas de um adulto mal resolvido. Puxa vida. Preencher o espaço das suas carências, das suas cobiças e das suas ambições. Uma criança nascida hoje em dia, depois de Deus já ter perdoado o pecado de todo mundo, glória a Deus. Glória a Deus. Então não existe no mundo um ser humano que nasce problemático. Porque o pecado da humanidade já foi perdoado. É verdade. O nosso problema é achar que problema torna uma pessoa problemática. Amém? Então não vai parar de nascer gente com problema. Mas nunca mais nasceu uma pessoa depois de Jesus problemática. Porque problema não define uma identidade, define uma circunstância. Para que aqueles que não têm crise de identidade possam enfrentar qualquer problema, porque ele não é problemático. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então é o batismo de um nome. Quando nasce uma criança na casa de qualquer pessoa que tinha tudo para ser problemática, mas não é, é porque Deus continua insistindo na gente, apesar de todos os problemas que a gente cria para Ele. Amém. Não é o que você cria a respeito de Deus para produzir expectativa nesse menino. É para a gente aprender o que Deus ainda crê a respeito de nós, investindo na gente sem desmerecer. Porque se Deus tivesse juízo mesmo, não continuava mandando os filhos dele para cá, amém, mano? Para achar que nós é que vamos resolver. Que nós temos mais chance de atrapalhar do que de ajudar, tá entendendo? Não. Amém, irmãos? Amém. Então o Filipo é a celebração da nossa esperança. Tem um velho que ainda continua crendo na família. Amém. Amém, Rafael. O Deus que cura está recebendo um sinal da eternidade de um Filipo. Amém. Sabe qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de Filipo? Perseverança. Oh, Jesus. Dá tempo, se você quiser cancelar o batismo, você vai lá e muda o registro desse menino. Porque Deus te deu um filho chamado perseverança. Mas mais do que isso, inconformidade. Você entendeu, Rafael? Amém. Esse homem que você está segurando pelos braços, mesmo que ele tente ser indiferente, ele não vai conseguir. E talvez ele foi enviado para essa comunidade para alertar os homens que, tendo condição, se fazem indiferentes. E ele não vai aceitar ser indiferente, ainda que as pessoas achem que ele não tenha condição. Amém? Glória a Deus. Você não só recebeu alguém que não é problemático, como você está recebendo em casa alguém que não vai ter medo de problema. Amém. Glória a Deus. O seu neto é um caçador de problema. Aí quando eu recebi essa palavra de inconformidade, de perseverança, eu resolvi ler o que significa Filipo. Você sabe não? Sabe o que significa Filipo? Não. Aquele que ama cavalos e que desconhece o limite dos desafios. Glória a Deus. Glória. Então vamos celebrar esse testemunho de fé para todos nós. Amém. Se tem um trem que esse avô aqui que crê no batismo de criança podia estar recebendo hoje, é batizar o Filipe. Eu apresento meus amigos aqui, os avós. Tem um padrinho, uma madrinha aqui. Pronto, vem cá. Você sabe o que quer dizer padrinho? Não. Vou te explicar. Padrinho e madrinha significa que ao sair daqui, vocês vão passar no primeiro chaveiro e pegar uma cópia de chave da casa do Rafael. Amém? Mas no molho de chave que vocês têm que ter da casa do Rafael,
tem que ter até do quarto deles. Padrinho é a única pessoa que pode entrar no quarto do casal sem pedir licença. Você ainda pode ter educação, fala, tem gente aí, e dependendo do gemido, você espera um pouquinho. Mas caso contrário, pode entrar assim, pé na porta, assim, pá, flagrante. O único ser humano que pode dar flagrante é o padrinho. Em defesa da palavra que essa casa está empenhando com a vida do Felipe. Amém. Vocês representam os interesses dessa criança, os interesses eternos dela, em favor do Rafael. Então, em qualquer momento, vocês acharem que a casa não está dando conta, nem vô, nem vó tem autoridade padrinha, amém? Então, agora os avós podem vir. Vamos lá completar esse ato do batismo aqui, tá bom? Ô Beto, eu vou ter que chamar uma pessoa aqui que ela tem que fazer esse batismo. A sua amiga, a Lana, vem cá, bem. Não tem nem jeito. Essas duas virou coleguinha, então tem que... Vamos arrumar aqui, pronto. Cadê o Filipe aqui? Vem cá, filho. Quem crê nessa palavra? Amém? Amém. Então vamos lá. Marina fica aqui. Glória a Deus. Deixa o padrinho segurar a bacia aqui, vem cá. E você tá bom? Olha aqui, ó. Olha a água aqui que vai batizar você, Felipe. Batiza o papai. É assim, ó, vou te explicar. Ó. Você pega aqui assim, ó. Olha o papai. Você não quer, não? Papai, Felipe. Ó, então vamos lá. É rapidão, tá bom? Falei pra você, eu te avisei. Vamos lá? Segura aqui. Pronto. Filipe, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é inconformidade. Seu nome é ousadia. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor fortaleça, abençoe. O Senhor te dê disposição, fé, ânimo e ousadia. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o amor do Pai, a graça bendita do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Glória a Deus. Você viu que texto ficou, né? Começou assim meio nervoso, mas montou no cavalo e saiu. Valeu, gente. Vamos tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto perto dele aqui, ó. Pode for. Amém. Coisa boa. Tá feliz de estar aqui, amigo? Alegres? Que alegria a gente viver um dia dos pais. E talvez você tá aqui, papai e mamãe. Fica aqui, PJ. E talvez você é parte do grupo que não desfruta da presença do seu pai. Talvez seu pai faleceu. Talvez você é órfão de um pai vivo. E talvez eu não sei como isso encara no seu coração quando fala Dia dos Pais. Eu tive uma história. Meu pai é a minha maior referência. Meu pai, Teco Rezende, lá em Minas. Tudo que meu pai foi para mim, ele revelou Cristo e revelou Deus Pai que eu precisava conhecer. Talvez eu não sei como é que foi a sua história. Mas graças a Deus que nós, como comunidade fé, a gente tem a graça de poder desfrutar da vida do Paulo Júnior. Paulo Júnior é um pai para muitos de nós, amém? Quem aí olha para o Paulo Júnior e fala assim, cara, tem um coração de pai na minha vida aí, amém? É uma palavra, o coração, aquilo que o rio flui através da vida dele. E o PJ, sem dúvidas, é uma das pessoas que mais significa coisas, palavras, geografias. Você nunca pisa num lugar diferente com o PJ e ele não está sensível para aquilo que é o eterno de Deus, naquilo que ainda não está visível.
E é interessante como Deus tem o seu jeito engraçado. Em pleno Dia dos Pais, aniversário do Paulo Júnior. Amém? Você sabia disso? Quem sabia disso aí? Olha que doido, como é que Deus é engraçado. Em pleno Dia dos Pais, Deus escolheu a gente poder celebrar a sua vida. E você é tudo e muita coisa que a gente compartilha. Nós somos gratos porque você é uma voz profética na nossa vida. Você é uma voz profética na vida dessa congregação. De tudo que a gente poderia falar, das palavras, da sabedoria, a sua vida encarnada é aquilo que em muitos momentos, PJ, nos norteia. Eu não sei os meus irmãos, mas tem muita hora na minha vida que eu falo assim: o que é que o Paulo Júnior faria nessa hora? Qual que era a palavra do Paulo Júnior se fosse ele? Tem hora que às vezes eu estou em atendimento e falo assim: rapaz, o que o PJ responderia se ele estivesse aqui? E hoje, como igreja, como paróquia, como Sal da Terra Alfa, nós queremos como família enviar o PJ para esse ano 70 dele. E te dizer que a gente é muito grato por ter você como família, pastor, mestre. Eu queria chamar aqui, eu acho que eu queria ter essa honra de orar, mas eu queria dar a honra do Paulo Neto, que é filho do coração, e como, vem cá, para orar e enviar seu pai para esse ano. Eu tô aqui me segurando e sendo prolixo para não chorar mesmo, mas dizer para você que você é uma nossa referência. Quem aí pode dizer amém nisso? Amém? E nós como igreja a gente tem essa alegria de ter você como essa referência. Amém? Amém. Na quarta-feira a gente teve o privilégio de celebrar antecipadamente essa data aqui. E meu pai nos ensinou uma pedagogia que eu tenho refletido desde então, e eu creio que vou tomá-la para a minha vida também, porque ele nos ensinou um novo jeito de celebrar aniversário, né? Porque todo mundo estava na dúvida ali se era 69 ou 70, e aos olhos naturais assim, né? Ele está celebrando 79, mas aí no convite ali, nas mensagens, todo mundo 70, porque ele está nos ensinando que nós devemos celebrar o ano no qual nós estamos entrando, e não o ano que nós estamos encerrando, né? Então o PJ agora ele está celebrando os 70 anos que ele está iniciando essa jornada nova. Por isso o Mateus fala de enviar ele para esses 70 anos, porque nós cremos que Deus ainda tem muitos anos para a vida dele, mas que esses 70 que ele está pisando, que ele possa tomar posse com autoridade e desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para essa jornada. Você imagina, Netão, só para reforçar o que você está dizendo, Deus me deu a graça, você sabe, você é uma testemunha muito próxima de toda a palavra profética que eu tenho recebido junto com você. Porque eu e o Neto estamos vivendo aqui um 40, é o 40 dele, o 40 meu, é uma transição. É meu 40 anos de casado, ele celebra 40. E por que eu quero celebrar o primeiro ano 70? É porque é o primeiro dia de uma nova semana. Ontem foi um sábado, deixando as coisas para trás ficam. Eu quero estar pisado naquilo que está pela frente. E aí, por uma providência de Deus, é um domingo. Eu estou celebrando meu primeiro dia 70, num domingo, num dia dos pais. Não tinha jeito de ser mais bem arrumado do que isso. Amém? E eu quero fazer uma coisa antes de você olhar, tá? Porque talvez eu não compraria dessa cor. Mas hoje, quando eu fui sair de casa, você sabe que tudo na minha vida tem que ter um motivo. Eu fui escolher o relógio que eu ia vestir. Aí eu fui lá, peguei dos relógios, tudo que eu já ganhei de presente. Eu falei, hoje, mais do que nunca, eu quero usar um relógio que conta uma história, que tem gravado nome de gente. Isso aqui é um relógio de um avô. Passou para um filho, para um neto. Aí o neto veio me entregar esse relógio e falou assim, ó, se tem uma pessoa que vai honrar a memória do meu avô, é você. Aí o neto me deu de presente com o nome do avô dele. O cara é história. Aí pus. Eu cheguei aqui, uma viúva, amiga, uma filha lá de casa, a Beth, a gente chama, uma amiga nossa lá, com a Lana. Eu falei, Paulo Júnior, você já falou aqui que você não gosta de comprar ganhar presente assim meio comprado, você gosta de um trem que tem história. Aí eu fui lá no acervo do meu marido, que morreu, o Alex, o Alexandre. E ele gostava muito de relógio, uns trem assim. E eu lembro o dia que ele foi comprar esse relógio para ele. Aí de tudo que eu podia te dar, que representasse a história, uma filha que encontrou em nós família e ambiente, me deu. Se eu fosse lá eu não ia comprar um verde, mas tinha que ser para hoje.
Amém. Isso mesmo, é esperança, é fé. Eu acho que o grande ensinamento dessa celebração é entender que quem vive pela fé pode celebrar o que está por vir. Não depende de olhar para trás para tirar conclusões e aí sim celebrar. Então que... E sabe qual é a marca do relógio, meu filho? Festina, né? Festina. Vamos festejar. Mas que a gente possa caminhar sempre celebrando aquilo que está por vir, porque nós somos um povo que caminha pela fé. Nós não dependemos de ver para crer, para ser grato, mas nós caminhamos por aquilo que Deus tem nos ensinado e conduzido. Quero aproveitar essa oração para também já orar pelos pais. Então vou convidar todos os pais que estão aqui a ficarem de pé para a gente ter esse tempo de oração, em gratidão à vida desse grande paizão aqui, mas pela vida de todos também. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse domingo, esse primeiro dia, Senhor, de um novo ciclo, Pai, esse primeiro dia de uma nova semana, de um novo tempo, Pai. E hoje estamos aqui, Senhor, celebrando os 70 do Paulo, Senhor, do meu pai, desse pai que tem adotado tantos filhos, tem gerado tantos filhos por onde passa, Senhor, e nós queremos agradecer pela vida dele, agradecer por esse novo tempo que o Senhor tem para a vida dele, Pai, por essa nova fase, essa nova caminhada que se inicia hoje, esses 70 que está iniciando hoje. Nós somos privilegiados de estar aqui para enviá-lo para esse novo tempo, para essa nova caminhada, com autoridade, com ânimo, Senhor, com disposição para continuar sendo obediente à tua vontade, Senhor, custe o que custar, Pai, porque esse tem um testemunho que nós podemos dar sobre a vida do meu pai, do Paulo Júnior, é que ele não negocia, Pai. Ele não tem preguiça, ele não poupa e ele não mede esforços para continuar te servindo, Pai. Então que o Senhor possa renová-lo nesse ânimo, nesse coração, Pai, para que a gente continue testemunhando, Senhor, a verdade e a palavra sendo vivida através da vida dele, Pai. Quero aproveitar essa manhã para agradecer também a vida de todos os pais aqui, agradecer o privilégio de ser um pai, Senhor. Sabemos que isso é um plano, um projeto do Senhor para as nossas vidas, Pai, e que nós possamos receber do Senhor sensibilidade, orientação, discernimento, Senhor, para gerarmos e criarmos os nossos filhos segundo a Tua vontade e a Tua palavra, Senhor. Que possamos ser inspirados no Senhor como nosso Pai, para aqui na terra ser testemunho vivo de paternidade, Senhor, daqueles que não negociam esse chamado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor aí, papai, parabéns. Senta aí rapidinho. E eu sei que talvez pode gerar algum constrangimento, e com muito temor que eu estou falando isso. A gente estava na estrada agora essa semana e a gente viveu uma coisa muito interessante. A gente estava numa igreja no Rio de Janeiro. Um amigo tinha falado: Mateus, nós estamos numa vigília aqui. A gente liberou, era umas 11h30, quase meia-noite. Fomos para lá, eu, Dani, Paulo Júnior, Murilo e os meninos. A gente fomos para lá. E o cara fez algo muito forte. Ele: a gente não tem oferta. Eu falei: irmão, não, pelo amor de Deus, não tem isso com nós não. Aqui é família. Mas no final ele falou o seguinte: eles vão brigar comigo, eles vão ficar constrangidos, mas a gente não pode deixar de semear em terra fértil. Isso ficou na minha cabeça. E as pessoas foram depois, pediu o Pix do PJ lá. Eu fiquei muito constrangido, muito mesmo. Eu olhei para ele assim, ele viu minha cara e falou: tá com a cara de bravo aí, mas não tem condição. Não tem como um profeta desse a gente não poder semear. Aquilo ficou no meu coração. E hoje pela manhã eu fui impelido mesmo de ousadia. A gente fez isso no momento do primeiro culto. E eu queria te dar o privilégio. Eu acho que não é para todos, mas o privilégio, coloca aí para mim, Dani, de semear alguma coisa na vida do Paulo Júnior. Eu fiz na minha casa, eu e a Marcela fizemos a nossa semente para o envio desses 70 anos. Não é que ele precisa, não é isso, não é isso. É o privilégio. Nem todos conseguem às vezes entregar um relógio, pensou numa cesta, alguma coisa, mas você pode de alguma forma semear algo do seu coração, da sua casa. Então eu queria que agora você pegasse, você que puder, e sentir isso aí. Tira foto, faz depois na sua casa ou faz agora, mas um presente, uma semente numa terra fértil, uma casa que tem servido tanto a minha vida, a sua vida e a nossa paróquia. Não é o nosso costume aqui, mas eu queria te dar esse privilégio de poder semear nessa vida. Amém? Vamos cantar os parabéns aí. Parabéns pra você
nesta data. Levanta aí, Paulo Júnior. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns pra você nesta data querida. Bonito! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor... Ó, pera aí, agora nós vamos cantar a versão... Alô, som, a 1, 2, versão Daniel. anos 70. Não é pra você, é pra nós. Não tinha você se não fosse nós. É parabéns pra Lana, que aguentou, tá aguentando até aqui, pros meninos. Então vamos cantar parabéns pra nós? Glória a Deus. Porque é esse nós que tá produzindo cada você. Parabéns pra você, pra nós. Vamos lá. Então é agora, ó. Parabéns para nós nesta data querida. O quê? Muita felicidade, muitos anos de... E a vida? Parabéns para nós. Bonito! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. É no gogó! Mateus, será que a gente vinga ele hoje ou só o ano que vem? O do beijinho da vaca, a lambida do boi. Faz eu e você. Ó, senta aí que eu e a Lana vamos fazer uma coisa que a gente queria fazer com todo mundo. A gente queria fazer com todo mundo, mas não vai dar pra fazer. Então eu tinha uns irmãos que eram muito nojentos. Sabe aqueles irmãos que é nojento? Entendeu? Aí quando eu tinha um irmão muito nojento, eu aprendi a cantar um parabéns. Espera aí, Bebel, vem cá pra gente vingar o papai, tá aqui? É o parabéns da intimidade. Desce. Não, ele gostava de fazer os meninos ficarem meio constrangidos mesmo. Vamos aí é assim, ó. Parabéns pra você nessa data que foi um beijinho da vaca e a lambida do boi. Vingados. Esse é pra quebrar. Não podemos, não vamos aproveitar, deixa eu falar. Só um minutinho, continua aí, Paulo Júnior, pega o microfone. Você vai cantar junto com a Lana aí. Lana, ajuda aqui. Pessoal, nós vamos cantar uma música agora pra gente terminar a celebração com louvor. Presta atenção, essa música ela é eternizada. Todo mundo conhece. O Daniel vai pôr a letra, é do Roberto Carlos. E você vai cantar com amor, falando desse amor. Amém. Que nós somos amor. Nós fazemos parte desse amor, amém? Eu tenho tanto, quero ouvir, pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu. Vamos lá. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior, no meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. nunca
Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o meu amor por você. Em nome de Jesus, o bem da nossa família, o bem da nossa família. A Lana nunca foi, nem vai ser a pessoa que eu gosto. Eu não gostava da Lana quando eu aprendi a amá-la. Ela tinha quase tudo que eu não gostava. Ela tinha algumas coisas que eu desejava, embrulhada em coisas que eu não gostava. E por isso ela foi a mulher que eu amei e amo. Viver com a igreja não é a coisa que eu gosto. Viver a família tem muita coisa que eu não gosto, embrulhadas em coisas que eu desejo e tem hora que eu rejeito. Mas não existe coisa que eu amo mais do que viver na família. E a família foi pra gente amar, não pra gostar, nem pra desejar. Família é quando você quer repudiar, mas não consegue porque ama. Quando você deixa de gostar, mas você continua amando. Quando você gosta muito, mas não fica perturbado e ansioso se vai perder, porque você continua amando. Porque se você for o que você gosta, você vai ter medo de perder. Se for o que você não gosta, você não vai ter dificuldade de rejeitar. Mas sendo o que você ama, vai ser o que você vai amar sempre, até o fim. E foi isso. Jesus nos amou. Ele não gostou da gente. E tendo nos amado, Ele amou até o fim. Cuidado para que aquilo que você gosta ou deixa de gostar não esteja atrapalhando você a oferecer sua vida por quem você ama. Amém? Glória a Deus. Uma alegria, um privilégio. Amém? E porque eu te amei e te amo, eu quero continuar no meu exercício de fazer as coisas que você gosta. Amém. E o dia que eu não fizer, eu sei da sua transparência, que você fala mesmo. Glória a Deus. Ô Claudião, ó, são 12:05, nós vamos terminar no horário. É mais um testemunho para encerrar tudo isso. E eu vou fazer uma coisa sem avisar o Cláudio. Eu vou pôr mais uma cadeira aqui. E vou chamar aqui 2 amigos para sentar com o Cláudio. Cadê um deles? Sumiu? Cadê o Matheus? Estava aqui? Sumiu? Foi embora? Tá bom. Foi, né? Então vou fazer o seguinte, já que ele foi o primeiro, levantou a mão lá e falou assim, foi embora. Bruno, você pode sentar aqui? Quero chamar o Paulo Neto. Quero apresentar para vocês o Toninho. Vem cá, Daniel. O Daniel está hospedando aqui em nome de toda a paróquia. O Tony. Amém? Amém. Amém, Pai. Da onde você chegou? Ayer. Quando eu cheguei? Não, de onde? De Palestina. Nós estamos recebendo um irmão palestino para estar com a gente aqui. Tá bem, viu? Chegou. Então ele está sendo hospedado pelo Dani, o Anthony, e ele vai estar conosco aqui, sendo hospedado em família. Amém? Uma alegria ter você aqui. Bem, fiquei totalmente desapontado, porque ele fala português, foi um desapontamento. Eu achei que eu ia ter que praticar uma mímica, e ele fala português fluente. Espero. Uma honra, viu?
Você está em casa. Uma honra receber você aqui, tá bom? Benção. Valeu. Aí é pra vocês conversar, eu não vou sentar. Não sou bobo. Vou aproveitar esses 20 minutos aí, tá tudo certo. Vou fazer o seguinte. Ainda que eu queria ficar calado aí. Não, ok, mas vou te pedir pra ficar só um minutinho. Só um minuto. Não, Certo? tranquilo. Eu achei muito legal essa coisa de você dar um jeito de pular o 69, né? Eu achei interessante. Eu já tava pegando no pé dele a respeito desse assunto, ele deu um jeito de... Mas... Quando você trouxe a questão do ano 70, o primeiro dia do ano 70, duas imagens vieram à minha mente e eu queria deixar isso com você. E aí eu já paro e aí vocês fiquem à vontade. Eu tenho dito, Paulo Júnior, que uma palavra não é um som. Como muita gente sabe aqui, eu fui professor de física há muito tempo e existem dois tipos de onda. Uma onda que se propaga através de um meio, como é o caso do som. Então eu falo aqui e alguém pode me ouvir porque o ar que está próximo da minha boca é perturbado e essa perturbação chega até o seu ouvido, que é extremamente sensível, tem lá aqueles ossinhos bem pequenininhos que vai traduzir essa perturbação sonora em um som que chega ao seu cérebro, por incrível que pareça. Então existem ondas que se propagam através de um meio. Então é muito comum, por exemplo, você vê um filme antigo onde uma pessoa coloca o ouvido no trilho do trem para saber se o trem vai chegar, porque a onda se propaga no ferro mais rápido que ela se propaga no ar. Então existem ondas, como é o som, que precisa de um meio para se propagar. Mas existem ondas que não precisam de um meio para se propagar, elas podem se propagar inclusive no vácuo, são as ondas eletromagnéticas. Então eu quero fazer uma brincadeira aqui, muito séria, diga-se de passagem. O som é uma onda que precisa de meio para se propagar, mas uma palavra não precisa de meio para se propagar. Então, embora eu vá usar o som para te dizer uma coisa, o que eu quero te entregar é uma palavra. O som da minha voz vai se perder, vai perder energia e vai acabar, mas a palavra que eu quero te entregar é uma palavra que toca a eternidade. O 70 na Bíblia, como todo número, né? A Bíblia, é interessante que todos os números da Bíblia representam alguma forma de plenitude. O 4 é uma plenitude, o 3 é uma plenitude, o 6 é a plenitude da ausência, mas é uma plenitude, né? A plenitude da falta, representa a parte humana. E o 70 na Bíblia, ele envolve duas imagens muito fortes. Os 70 anos se completaram no exílio e uma vida nova que começa. E o ano 70 em que o templo foi destruído de maneira significativa e definitivamente. Então, meu irmão, a palavra que eu gostaria de entregar a você é a de alguém que deixou todas as presilhas para trás, todas as amarras para trás, derrubou todas as construções que precisavam ser derrubadas e começa um novo ano 70 intenso. Como você compartilhou com a gente muitas vezes, deixando para trás todas as coisas e avançando para as que estão adiante. É essa a minha palavra sonora, mas é uma palavra eterna do coração para te entregar. Deus te abençoe nesse primeiro dia do seu ano 70, te libertando de tudo que ficou, para que você avance para que estão adiante, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, como engenheiro, foram 40 anos para destruir um templo com segurança e não machucar ninguém que estava debaixo dele. Mas Jesus prometeu que o Pai ia fazer isso. Meu Pai vai destruir o templo, porque senão vocês não vão conhecer a cidade, a família, a praça. Graças a Deus eu estou num lugar aqui em que as pessoas definitivamente se libertaram da dependência do templo. Amém. Essa é a sua imagem.
das construções. Esse é você para nós. Amém. O que eu tinha para entregar, eu já entreguei. Amém. Bom, seguindo nessa... eu fico assim, né? Para aqueles que acompanham o Paulo Júnior mais de pertinho, se ele já é acelerado com esse tanto de amarra que ele deixou para trás, imagina agora. É isso. Até medo, né? Para acompanhar o homem agora vai ficar mais puxado, né? Mas enfim, eu acho que dentro disso, né? Dessa reflexão da gente ser liberto dessa consciência escrava, de muitas vezes de comunhão, de relação com Deus, com o nosso Pai. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? E eu acho que esse é um grande testemunho também do meu pai, do Paulo Júnior como pastor, como pai. Esse exercício, essa convicção e essa fé em não negociar o processo, em não negociar a comunhão, nunca colocar o resultado na frente da pedagogia do processo, né? Às vezes até para gente que está acompanhando e sendo parte do processo, a gente fica assim, não, vamos pular para o resultado, né? Vamos pular, fala, dá a lapada logo de uma vez, tipo assim, ó, não mede, porque é um exercício que confronta muitas vezes as nossas emoções, mas também essa nossa a importância que muitas vezes a gente dá só pro fruto e não pro processo da semeadura, né? E eu tive o privilégio esse ano de fazer uma viagem para a China, e a gente fez uma viagem com foco lá na área da educação e da tecnologia. E eu lembro um dia que a gente eu fui visitar uma escola de robô. E para mim aquilo lá já era uma loucura, né? Escola que faz? Ou... Não, uma escola que ensina os robôs a fazerem o que a gente faz. Então as fábricas de robô mandam seus robôs para essa escola para seres humanos ensinarem os robôs a fazerem atividades que poderão ser substituídas. E eu cheguei lá, um prédio gigante, assim, 5 andares, e cada andar tinha um lugar lá só de atividades domésticas. Então tinha professores ensinando o robô a lavar prato, a arrumar a cama, tudo, enfim, uma loucura, né? E aí depois a gente ficou na reunião e sempre muito falando de performance, de resultado, inteligência artificial e tudo mais. E aí eu perguntei para o cara que estava nos recebendo, o CEO, falei assim, tá, tudo bem. E depois, e no final, o que nós vamos fazer com isso tudo? Porque a verdade é que nós já vivemos o mundo mais fácil de se viver na história da humanidade. Já é. E tudo aquilo que a gente falava que era importante para nos dar condições de melhorar a nossa relação, nunca, no final, o resultado foram relações mais bem construídas. Então, a gente desenvolveu tecnologias para que eu não precisasse gastar tanto tempo redigindo um documento, para que eu tivesse mais tempo para me relacionar com as pessoas. Mas aí, na hora que eu desenvolver essa tecnologia, eu posso perguntar para todo mundo aqui, e eu vou estar dentro disso, a sensação que a gente tem é de que está faltando tempo. E o problema não são as coisas que nos faltam para que a gente encontre mais tempo. O problema é a gente entender de fato o que importa, para que aí sim a gente comece a investir o nosso tempo no que de fato importa. E por que a figura do meu pai representa muito isso para mim? Porque se tem uma pessoa que nunca preocupou com o tempo que vai gastar para que as coisas pudessem acontecer, é o meu pai. Porque parece que de vez em quando ele inclusive procura os caminhos mais demorados e mais longos, como eu disse aqui. Mas é porque não é sobre o resultado final, a linha de chegada, é sobre a caminhada. E o cara não soube me responder. Porque de verdade, os robôs podem até fazer as minhas atividades. Isso não vai fazer com que se eu continuar com essa mentalidade, isso não vai fazer com que eu me ocupe de pessoas, já que os robôs podem me liberar das minhas tarefas. Porque nós vamos continuar na nossa carência procurando mais tarefas, muitas vezes inclusive para não ter que se ocupar de pessoas. E eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que trazer para a nossa vida.
onde nós estamos investindo a nossa agenda? Onde nós estamos investindo o nosso tempo? São em coisas ou são em pessoas? O que nós estamos chamando de resultado? O que nós estamos chamando de legado, patrimônio? O que nós estamos deixando como herança? São vidas, são histórias, são testemunhos ou são processos, tecnologias, coisas que a gente conseguiu produzir? Então, quando eu lembro dessa pedagogia, eu lembro quantas vezes meu pai, na caminhada e até hoje, me convidou para fazer coisas que deu muito mais trabalho para ele. O simples fato dele me incluir naquela tarefa, o simples fato dele me incluir naquela agenda, lavar o carro. Quando um pai convida um filho para lavar um carro junto, a última coisa que ele está preocupado é em quanto tempo e qual a qualidade do resultado final. Porque com certeza vai ficar pior, vai demorar mais e vai gastar mais produto que se ele tivesse deixado no lava-jato. Mas é sobre o que aquilo ali vai gerar. E aí quando eu olho para Jesus, foi exatamente isso que ele se propôs. Não foi em resolver um problema, porque isso ele tinha feito junto com Deus lá do céu, sem nem... Ele poderia, se fosse para vencer o Satanás, eles tinham feito isso de lá, usando todo o poder, todo o recurso, toda a tecnologia à disposição deles. E aí quando a gente vê como que eles escolheram, qual foi o caminho que Jesus percorreu para deixar um testemunho, para construir uma história, formar um povo, foi o caminho da relação da comunhão. E é isso. Olha a família que ele formou para juntos construírem aquilo que eles foram chamados a construir. Eu estava conversando com um grande amigo esses dias lá em casa. Ele é um cantor muito conhecido, é um artista, um cara com um intelecto, um cara sempre buscando assim compreensão, E a gente estava falando sobre Jesus. E aí existe aquela questão ainda para muitos de entender se Jesus realmente é o que nós cremos ou se foi só um personagem da história. E aí eu falei assim, vamos falar sobre Jesus, o personagem, se é o que você crê hoje. Foi só alguém... Talvez a gente nunca vai encontrar alguém que conseguiu desempenhar tamanho resultado como homem, como Jesus. Mesmo que você não crê nele como o Filho de Deus, como tudo aquilo que a gente crê, simplesmente como um homem, quem que conseguiu juntar uma turma de 12 incompetentes e estar aqui 2000 anos depois, mudando e moldando a história da humanidade. O homem, vamos falar de Jesus, o homem. Me apresente alguém que conseguiu construir tamanho resultado. Mas aí a gente olha para a pedagogia de Jesus, não foi sobre tecnologia, não foi sobre processos de performance, foi sobre comunhão, mesa e relação. Então, o que eu quis dizer para ele é assim, o homem já conseguiu desenvolver inúmeras outras metodologias, mas nenhuma, mesmo que o seu grau de avaliação seja sobre o resultado, conseguiu superar a relação. Porque essa é o que Jesus nos mostrou, é a metodologia de Cristo, e que está aí até hoje dando frutos e moldando, apontando a direção para a qual a humanidade vai caminhar. Então a reflexão é sobre não negocie a paternidade, o processo da comunhão, da relação, porque isso forma frutos eternos. Amém. Que estão muito além daquilo que a gente pode compreender ou mensurar. Amém. E pegando o gancho que você falou do tempo, eu tenho refletido muito sobre a perspectiva do tempo. Eu acho que, como eu trabalho na área da saúde mental e eu vejo pessoas ansiosas todos os dias, de diversas maneiras, o ser humano, E eu estava tendo uma conversa com o Paulo Júnior sobre isso. O Paulo Júnior falou assim, Bruno, tem um estudo falando que dá para a gente mudar a quantidade de horas por dia. 26 horas, mudar de 24 para 26 ou para 28, porque a perspectiva do tempo ela mudou. E eu comecei a meditar, eu falei assim, a gente como humanidade, a gente começou a quantificar o tempo. A gente pegou um relógio e começou a metrificar o tempo. Mas o tempo nunca foi uma medida quantificável. Tanto que Deus fala que um dia para ele é como se fosse... Então, por que ele traz essa noção para a gente? Por que ele fala que há tempo para chorar e tempo para sorrir, há tempo para tudo?
Porque o tempo nunca foi uma medida quantificável. Nós ficamos ansiosos e preocupados pelo desempenho, pelo resultado, porque a gente está treinando um robô e está tudo certo a gente usar tecnologia. Isso é assim, quem aqui, seja sincero, quem aqui escuta o áudio no WhatsApp na velocidade acelerada? Levanta a mão, vamos ser verdadeiro aqui, ó. Aí, ó. Olha só que loucura. E eu estou falando isso porque eu escuto. E esses dias eu fui escutar um áudio na velocidade 1 e a sensação que eu tive é que a pessoa tinha tomado um Zolpidem, esqueceu de dormir e me mandou um áudio. Porque assim, parecia que estava assim grog. Mas não, a gente está ficando tão louco nisso aí que a gente está aceitando isso como uma normalidade, não é. Não, e agora no YouTube Premium eu fiquei assustado, tem 3.0. Quem escuta uma coisa é no 3.0. Nós amanhã. Por quê? Porque o tempo, ele é volátil, o tempo ele não é quantificável. E a pergunta não é sobre quanto tempo eu tenho, é o que eu estou fazendo com o tempo. E andando com Paulo Júnior, eu aprendi muito isso, né? Porque a sensação, eu vim de um lar cristão, fui líder no Paraná, de todas as categorias da igreja presbiteriana que podia ter, da UPA, UMP, e, enfim, fazia ata e tal. E eu vim numa perspectiva onde eu sempre queria encaixar tempo, num tempo litúrgico, num tempo de culto. E o Paulo Júnior desconstruiu isso, tanto que eu sempre conto, a primeira vez que eu pisei aqui, eu falei assim, eu nunca vou frequentar essa igreja, na minha vida. Essa bagunça que tá aqui, gente correndo na frente, Paulo Júnior pegou mel no meio da ceia, eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí... Por quê? Porque frustrou a minha perspectiva do tempo. Às vezes o culto acaba meio-dia e 20, às vezes acaba meio-dia e 40, às vezes acaba 1 hora. Mas por quê? Às vezes nem tem, né? Tem às um vezes parque, nem tem. Vai lá pro parque e não tem culto. Porque a gente está olhando, o ser humano ele aprendeu a olhar, e aí usa a Bíblia ainda, porque a gente pega texto fora de contexto e usa de pretexto na nossa vida, né? A gente pega a Bíblia e fala assim, pelos frutos conhecerei a vide. Então eu tenho que estar dando fruto o tempo todo. Quem mentiu isso pra gente? Um pé de laranja que dá laranja. Eu sei que é uma laranjeira, deu laranja, certo? E se na estação que não é para dar laranja, a gente começa a colocar em xeque se é laranjeira, se é limoeiro, se é uma outra coisa. Mexerica. Daí a gente muda geneticamente o pé de laranja, laranjeira, para dar uma laranja o ano inteiro, mas dá uma laranja com gosto de água. E é isso que nós estamos produzindo, frutos com gosto de água. Porque nós estamos querendo acelerar o tempo. Então, quando eu olho para a vida do Paulo Júnior, e aí o Paulo Neto falou... Parece que não sei de onde vem essa energia, né? A gente que viaja às vezes com ele, meu Deus, tá nós, eu, o Matheus, o Dani, o Murilo, estamos morrendo e o Paulo Júnior lá falando. Por quê? Porque ele não olhou o tempo. Porque não é sobre o fruto, é sobre a convicção que é uma laranjeira. Será que nós temos convicção que a gente é uma laranjeira, que no tempo certo, na hora certa, a gente vai dar o fruto? Ou a gente está olhando só para o fruto e acelerando o tempo? Quer acreditar que é uma laranjeira, e aí às vezes está tudo bem se não der fruto. É muito interessante isso. São várias histórias com o Paulo Júnior, aproveitando que é aniversário dele, que me frustram no bom sentido. Eu escrevi um livro agora, a primeira vez, e aí o Paulo Júnior falou, vou escrever o teu prefácio. E teve mais gente que escreveu o prefácio e tal, ele escreveu o prefácio. Mandei para ele, aí, aquele jeito, né? O prefácio ele surpreende tudo melhor que o livro. Só 2 páginas, acabou com o meu livro, mas tá bom. Aí no final ele escreveu assim, na apresentação final, estava escrito assim, ó, nem era PR, pastor, né? Tava assim, Paulo Borges Júnior, amigo de Bruno. Eu falei, Paulo Júnior escreveu errado, né? Daí ele veio para a gráfica mandou, ô Bruno, Paulo Júnior não escreveu, posso colocar pastor, engenheiro, não sei o quê? Eu falei, cara, pelo que eu conheço ele, espera aí, liguei para ele. Falei com ele falou, se você mudar amigo de Bruno, tá errado. Porque amigo de Bruno é suficiente. Aí eu falei, rapaz, como a tentação nossa é apontar para o fruto. E esquecer do que é a árvore. Então, eu acho que o anseio do nosso coração e parafraseando até uma coisa que eu falei ontem lá no Overmist, estava compartilhando junto, Paulo Júnior. Quando Jesus escreve aos seus amigos no Sermão da Montanha, Sermão do Monte,
E eu acredito que a cena, talvez o Cláudio me corrija, o Paulo Neto, mas a cena para mim é Jesus estava falando primeiramente com seus amigos e de maneira secundária da cena, de maneira figurativa, a multidão. Ele está falando lá no Sermão do Monte e tal, e de repente ele vem, as preocupações. E sobre as preocupações da vida? Aí ele fala assim, observem as aves do campo. Observem os lírios do campo. Observem as aves do céu. Para de contar o tempo. Porque numa sociedade acelerada, o parar virou sinônimo de estagnar. Sendo que o parar sempre foi contemplar para seguir com segurança. Eu falei esses dias, acho que aqui, não sei. Eu tenho um consultório ali no Shopping Los Andes. E quem conhece ali sabe que faz um contorno e cai naquela via mais rápida, né? Em volta do Shopping Los Andes ali. E eu estava almoçando, e agora eu estou fazendo mestrado em filosofia, daí agora eu estou olhando para tudo, né? Fico olhando as coisas, divagando. E eu estava olhando para a rua e o carro veio e estava escrito pare no chão e uma placa de pare. E o carro não parou. Outro carro não parou. Outro não parou. Eu falei, rapaz, é nós isso aí. Porque a sensação é que dá que as pessoas, num lugar que é para parar, se parar, estacionou. Ele não entendeu que se ele parar, ele observou e seguiu com segurança. Numa vida pensando no fruto, na velocidade do fruto, a gente não para olhar e seguir com segurança. Talvez, se o Paulo Júnior e essa igreja, essa comunidade, aquilo que a gente bebe, a gente não tivesse parado para olhar e seguir com segurança, só pensando no fruto, talvez a gente teria a maior igreja de Goiânia. Eu não tenho dúvida disso. De números. Talvez a gente teria, sei lá, o Paulo Júnior poderia não ter nem agenda para estar aqui na igreja. A gente sabe disso. Mas a vida dele ensinou que o tempo ele não é uma medida quantificável e que é preciso parar, olhar e seguir com segurança. Parar nunca foi um lugar de estacionar e de estagnar. Então, compartilhando a partir da vida do Paulo Júnior e do que o Paulo Neto falou, eu acho que essa reflexão que eu queria deixar para a gente, o que Jesus nos ensina. A gente tem que aprender de novo a observar, a contemplar o que Deus fez. E não é contemplar uma natureza. Jesus não está apontando para a natureza, ele está apontando para a criação. Natureza qualquer religião pode pegar e possuir. Criação é do Criador. É entender a origem. Contemplar nunca foi olhar e achar bonito. É saber a origem das coisas. Então que nosso coração possa olhar e aprender a observar e contemplar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Senão, a gente vai viver e vai ser substituído por robô. Existe uma forma de não, observando e parando. Amém. Muito bem. Nós vamos caminhar para o fim, mas eu vou pedir para o meu amigo Edmundo vir até aqui, que eu tenho absoluta certeza que você tem no coração aí uma palavra final para deixar para essa pessoa tão especial na sua vida. Estou enganado? Bem na hora. Bom dia a todos. Parabéns aí para todos os pais de hoje. Parabéns, Meu amigo, quantos anos, hein? Já são mais de 20 anos, né, que eu cheguei ali no 90, vazio, não tinha ninguém. Tinha 2, 3 casais só. E eu falei, que lugar é esse, né, Lana? E queria, assim, louvar a Deus pela sua vida. Amém. Te falar que você é um paizão. Um paizão que me ensinou muito ao longo desses 20 anos. Louvo a Deus pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua disposição, pela sua entrega pela minha casa, por mim, pela minha família. E, assim, queria deixar meus parabéns para esses novos 70 anos que você tem pela frente, viu? Tomara que você tenha mais bastante anos. Ó, fica aqui. Vai lá. Vai pra cá. Deu certo. Nós não tava doido, não. Começou numa mesinha aqui no Alfamol. No almoço da mesa no Alfamol. E pelo tipo de gente que nós reuníamos aqui, eles achavam que nós estávamos loucos na cabeça.
Até hoje acho. É até hoje, acho. Olhando para a cara de cada um aqui, você sabe. Improvável. A começar de nós. Então, se ninguém acreditava em nós, como é que nós não ia acreditar nos outros? É isso mesmo. Amém? Não estava doido, não. Não estava doido, não. E deu certo. Glória a Deus. Tem dado certo. Amados, se tem um homem que honrou e entregou a vida dele sem restrição, porque a gente desfruta aqui hoje, é a casa do Edmundo. Até hoje. Não parou, né? É. Então, assim, ele representa todos nós aqui. O improvável, o inimaginável, o que ninguém achava que podia. O Edmundo. E agora, Deus. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Valeu. Edmundo. Amém? É de Deus, é de nós, é da família. Amém? Graças a Deus. Amém. Não estranhe essa reunião de hoje, porque se você quiser dar uma olhada na primeira reunião lá, nosso tema na primeira reunião passou por Deus se apresentando como o Deus dos seus pais. Guarda isso. Quando nós estamos aqui chamando a atenção para a paternidade que o Paulo Júnior representa, e está aqui o filho dele, estão netos dele aqui, e vários que se dizem filhos, entenda que nós estamos falando do nosso Deus e Pai, que não se apresentou de outra forma para nós que não fosse: eu sou o Deus dos seus pais. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele não se apresenta de forma diferente. Ele não se apresenta a Moisés como o Todo-Poderoso, ele não se apresenta a Moisés como o El Shaddai. Não, Moisés, você não sabe quem sou eu? Deixa eu te falar. Sou o Deus dos seus pais. No dia dos pais, é bom a gente lembrar, todos os pais. Por causa dos nossos pais e do Deus dos nossos pais, é que nós estamos aqui. E nós vamos continuar sendo pais que representam o Deus dos nossos pais. Quando Deus se apresenta como o Deus dos nossos pais ou o Deus dos seus pais, Ele está dizendo a respeito dele, porque Ele está representando a essência do nome dele. A essência do nome de Deus é Pai, não é outra. Então nós, pais, somos essa representação também e essa referência. É interessante isso. Nós não fomos chamados como pais para algo menor que não seja que o meu filho, que os meus filhos digam: o meu Deus é o Deus do meu pai. Vou repetir. Paulo Júnior diz assim: o meu Deus é o Deus do seu Paulinho. O Paulo Neto diz: o meu Deus é o Deus do Paulo Júnior. O João, que estava aqui correndo, vai dizer: o meu Deus é o Deus dos meus pais. Amém? Um feliz Dia dos Pais a todos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito faça desse dia um dia especial para todos vocês.